empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast. Conta pra gente, por que esse Instagram? Por que você é dona desse Instagram, Sua Moda Sem Medo? Começamos pelo começo. Rossini, eu amo falar sobre isso, eu simplesmente amo, porque a nossa trajetória, ela fala muito sobre a gente, e é muito importante a gente falar e inspirar, e a gente mesmo perceber, porque na correria, né, as coisas vão acontecendo, e quando a gente para e faz esse histórico, a gente percebe o tamanho e a dimensão. Quando eu criei essa moda Sem Medo, eu vou ter que voltar um pouquinho. Volta bem. Porque eu não sou da moda de formação. Na verdade, eu sou formada em Química. Eu trabalhava numa empresa pública. Eu trabalhei durante 9 anos. E, enfim, tive burnout. É uma longa... Foram muitas coisas que me levaram ao empreender. E na área em que eu trabalhava, quando eu era química, tanto na faculdade quanto na empresa, eu sempre assinei Daniele de Santana. Então, quando eu via Daniele de Santana, eu lembrava muito da Daniele de Santana, técnica em química, da Daniele de Santana, funcionária do laboratório. Então, eu já tinha decidido que quando eu fizesse a transição de carreira, eu não ia querer usar meu nome. Eu ia querer usar outro nome, outra marca. E eu sabia que eu queria que tivesse relação com moda. E eu queria que quando vissem a marca, desse para entender que era sobre a questão de empoderar, de fortalecer, de uma moda real, acessível, que tivesse essa relação com coragem, com autonomia, destemido. E eu fiquei pensando... Opa, perdão. Não. Eu fiquei pensando no que fazia sentido, no que teria uma boa sonoridade. Então veio assim, sei lá, 10 minutos eu pensando assim, moda, aí lembrei de medo, e fiquei medo, Sua Moda Sem Medo. E aí veio essa Moda Sem Medo e eu pensei assim, nossa, a sonoridade é muito boa, já deve ter esse nome. E aí coloquei no Google primeiro, aí eu vi que não tinha, né, Instagram, site, enfim. Aí fiz aquela pesquisa prévia, aí depois cheguei a pesquisar no registro, né, no INPI, e não tinha. E aí eu falei, caraca, não tem. É pra mim. É pra ser pra mim. E aí tem uma amiga aqui que super me auxiliou, uma amiga, que a minha advogada é minha amiga, super me auxiliou nesse processo, e a gente fez o registro logo, e aí hoje é isso, Instagram, site, YouTube, estou em todos os lugares, como Sua Moda Sem Medo, e veio dessa vontade de já deixar claro sobre o que o meu trabalho, que é sobre isso, sobre a nossa própria moda, sem deixando o medo de lado. E foi assim. Porque o empreender é bem isso, né? O ser destemido. Na verdade, a gente tem o medo, né? Não tem Sim. como ir, mas a gente passa por cima dele, né? E foi assim que veio a SMSM, e contando também da minha logo, que eu tenho tatuada no braço. SMSM. SMSM. Também foi muito assim, eu, meu marido e minha cunhada. Pera, essa logo... É a minha logo. É só logo. Ah, eu também tenho. Pronto, ó. Somos amigos de logo. O braço, o seu é no braço direito. Que é o nosso amor pela nossa marca, né, pelo nosso trabalho, pelo que ele significa. Então eu falei, cara, eu quero sempre lembrar. Óbvio, eu quero que a Sua Moda Sem Medo viva depois de mim ainda, mas se por um acaso isso não acontecer, eu quero lembrar do que já tem até aqui, né? Então a gente ficou pensando alguma coisa nisso, com S, com M, queria ter uma imagem legal. Então eu, meu marido e a minha cunhada desenhamos, e aí eu tenho na parede também lá do meu escritório a logo. E aí também, né, a gente usa a logo estrategicamente, mas eu tenho um apego emocional com a minha logo também. Isso é muito importante, né? Olha, eu vou voltar um pouquinho aqui, mas já querendo avançar. Sabe quando você volta já querendo avançar? Mas eu preciso voltar, até por isso que eu tenho esse roteiro aqui, que é porque a galera quer saber algumas coisas e eu acredito que seja necessário a gente puxar algumas coisas. Claro. Como foi sua experiência na CLT? E quando eu te faço essa pergunta, como foi sua experiência na CLT, não é para um tom de dramatização e nem para te fazer remoer coisas ruins e tudo mais, mas sim para te posicionar e para você ali fazer uma reflexão do que como foi e aonde nós estamos aqui agora, onde você está aqui agora. E daí eu vou repetir essa pergunta. Como foi sua experiência na CLT?
Assim, minha experiência na CLT, eu brinco que ela só deixa saudade atualmente em um momento. Na falta do 13º. Caraca. Na falta das férias. É só nesse momento. Só nesse momento. Porque a gente tem a questão da estabilidade de mentira, né? E eu ainda vim da CLT, mas de uma empresa pública. Então, tem essa falsa estabilidade. E as pessoas falam muito sobre estabilidade. E eu falo, estabilidade é uma coisa ruim? Perdão. Você quer estar preso? Mas desculpa te interromper, tá? Mas é de uma empresa pública, você fala, você era contratado ou concursado? Concursada. Concursada. Sim, vale eu deixei um concurso para trás. As pessoas acharam que eu tinha enlouquecido. Sim. Então, tem essa falsa estabilidade, que não é uma estabilidade, mas sim, você tem um plano de saúde, você tem um salário caindo na sua conta todo mês, você tem um vínculo empregatício, né? Você não fica isso de... Você não é totalmente livre, assim. Exatamente. Tanto pra ganhar quanto pra perder. Só que é isso, você tá preso, aspas, num lugar que te dá esse benefício, que te dá essa estabilidade, mas que você não tá bem ali. Claro que tem um recorte gigantesco de necessidade, de oportunidade, mas a CLT, em relação à rigidez, digamos assim, né? E de você trabalhar para algo que não é seu. Eu brinco que é um caminho sem volta. Depois que você empreende, dificilmente depois você vai, né, conseguir voltar, porque quando você empreende, isso é seu, é o seu trabalho, você tá vendo o resultado, a não ser casos de, enfim, áreas muito específicas, empresas muito pequenas, mas que você vê para onde está indo o seu trabalho, né? E em empresas maiores, em serviços maiores, às vezes coisas muito burocráticas, você está ali colocando o seu esforço, o seu tempo, o seu dia a dia, e você não consegue, muitas vezes, ver um resultado. Você não vê para onde isso está acontecendo. Você não vê, muitas vezes, utilidade, que é a pior coisa. Você ter, enfim, uma atividade que, no final das contas, acaba não sendo necessária ou considerada. Tem pra esse ninguém. ponto para ninguém. E você meio que Você tá investiu o seu tempo. colocando o seu tempo, a sua dedicação, o seu trabalho, e você... Às vezes aquilo não é considerado. Então, essa questão que eu também falo de você ser um número para a empresa. Você ser um número de um crachá, da empresa estar ali com você ou sem você, claro, tem exceções, né? Sim. Mas na maioria das vezes você é, sim, mais um número. Então, o CLT tem esses benefícios, né, da falsa segurança que eu falo, porque, sim, né, até você tá sendo necessário, né, mas vai chegar num ponto em que provavelmente quando você precisar da empresa você não vai ter esse retorno. É muito difícil, né? A gente sabe que existe, mas é difícil você ser visto e valorizado dentro desse ambiente. Então, claro, tem a questão da necessidade, tem a questão da oportunidade, a questão de você precisar óbvio, da maior parte das pessoas, daquele salário contado, e você saber o que vai vir, você saber quanto vai vir, você saber quando vai vir. Mas quando eu paro e penso, né, na minha situação atual, a única saudade que eu tenho é o 13º salário a mais caindo. E eu falo que o empreendedorismo é muito solitário, né? Então, em alguns momentos isso é bom, em outros você sente falta. Você sente, às vezes, falta da equipe. Você vê que é você com você mesmo, e isso é muito bom, mas às vezes tem essa solidão, assim, né? De você não poder prestar conta muitas das vezes, você não tem um líder ali te puxando, ou um colega para você conversar sobre isso. Você é o seu chefe e o seu funcionário. Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast.